Olá pessoal, está começando o bate-papo nessa tarde linda. Então, boa tarde para você, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse bate-papo. Se inscreva, compartilhe, dá o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos. Assista também pelo Facebook, Versátil Carlos Castro, no YouTube, Versátil Cultura, no Instagram é Versátil-Cultura-, tá certo? Hoje o nosso bate-papo é com João da Cardeais Produções e Alice Melo, ela é cantora gospel. Vamos lá então com o nosso bate-papo de hoje para você. Então, roda a vinheta e o bate-papo também. Encontro com Carlos Castro e os amigos. Alice, vamos lá então. Muito obrigado, tá, de você estar cedendo esse espaço aqui pra gente, tá? Eu sei que eu... Obrigada a vocês pelo convite, de verdade. A gente tá retribuindo o carinho, meu amor. Você foi a primeira pessoa a chamar a gente pra fazer uma live, entendeu? Aí eu fico pensando assim, gente, a gente tem que retribuir, entendeu? A gente tem... Eu tô muito feliz de estar aqui. Esses dias tem sido correria, mas hoje eu consegui fazer uma live. Tô conseguindo participar de uma live, que tá sendo correria, mas... Certo. O seu pai até falou que você tava com um compromisso aqui hoje à tarde, aí eu falei assim, não, vamos dar um jeito, vamos adiar pra um pouco pra mais tarde, pra ela poder respirar, né? Porque senão já viu, né, Alice? Alice, eu amei o fundo do seu papel de parede aí. Entendeu? Ai, obrigada. Me identifiquei, quer ver, ó? Peraí. Pode não. Me identifiquei total. Meu Deus, igualzinho o papel de parede. Se trocasse o filtro aqui, que é nesse tom mesmo. É porque tá com filtro, mas é o mesmo tom. Um detalhe, eu vou contar um segredinho pra vocês aqui, sem querer roubar a cena. A decoração do nosso estúdio aqui, ela é praticamente toda londrina, entendeu? Por quê? Foi uma questão de facilidade. Tava mais fácil, mais prático, a gente achou bonito e resolveu. Aí qualquer dia eu abro a cena aqui e mostro pra vocês, até a lixeirinha é londrina. Então, assim, quando eu vi o seu papel de parede, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Amei. É muito chique, né? A gente pode amar os Estados Unidos, mas as coisas londrinas são maravilhosas. Tipo, papel de parede, capinha de celular. E é moda também, né? Então... Não é? Tá certo. Vamos lá, Alice. Eu tenho 5 perguntas para fazer para você aqui. Eu espero que dê tempo, né? Vamos lá. Porque é bastante coisa e pesquisando, assim, dando uma passadinha na sua vida, gente, é muita história boa para contar, tá bom? Impressionado. Vamos lá. Me corrija aqui se eu estiver errado. Alice Vidal, 17 anos, natural de Volta Redonda, cantora, compositora, escritora, apresentadora, serva do Deus Altíssimo. Esqueci alguma coisa? Futura administradora também. Gente do céu, que luxo! Que luxo, que luxo. Parabéns, Alice. Olha que coisa, hein? Tem 1000 utilidades para uma menina de 17 anos. Que barato, gente. Alice, deixa eu te fazer uma pergunta mais objetiva. Olha só, você começou a sua carreira com 3 aninhos de idade, entendeu? Bem precoce mesmo. E nasci cantando praticamente. Nasceu cantando, foi ótimo, né? Não, provavelmente eu não chorei. Eu já devo ter saído da barriga da minha mãe já soltando alguns cantando, entende? Que minha mãe fala que meu pai já virou e falou, vai ser cantora. Então quem sabe foi isso, né? Que bacana, gente. Já que você tocou no assunto, olha só, eu nem ia fazer essa pergunta de cara, não, mas eu vou aproveitar o gancho que você me deu. Alice, dizem que você já começou vencedora a partir do momento que você nasceu, porque, pelo que eu entendi, acho que sua mãe não poderia ter filhos. Conta um pouquinho disso aí pra nós, por favor, enquanto eu pego meu café. Então, a minha mãe, ela tinha policistose, né, que é uma doença, eu não sei explicar muito bem, mas é uma doença que dá no útero, né, que atrapalha essa questão da ovulação. E o médico tinha falado pra ela que ou ela teria que fazer uma cirurgia, ou ela teria que esquecer a gravidez de vez. Eu acho que a cirurgia nem era uma opção, ela teria que fazer mesmo, pra tirar esses cistos, porque eram 5 cistos no ovário dela. Na verdade, eu errei, não é útero, é ovário. 5 cistos bem grandes no ovário,
e ela teria que fazer uma cirurgia e nunca poderia engravidar, não poderia ter filhos, né? Porque a doença impedia isso. Aí a minha mãe, ela falou que ela fez uma oração pedindo a Deus pela cura dela, e a cura foi comprovada através de mim, né? Porque se ela não tivesse engravidado, talvez demoraria a descobrir. Aí o médico ficou assim, abismado, meu Deus, como assim? Né? Fez o exame de novo e viu que tava limpo, não tinha nada. Não tinha mais nada, não tinha cisto nenhum. Só tinha eu lá, bonitinha, assim. Eu imagino que lindinha que devia estar lá dentro, né? De repente já tava até cantando, né? Alice, dá pra nós... Eu sei que é muita coisa. Eu não dei conta de pesquisar tudo, eu confesso a você. Mas dá pra nós uma pincelada de como foi a sua carreira. Dou tempo pra você tomar um chá, tá? Dá pra nós uma pincelada de como foi a sua carreira desde os 3, 5 anos de idade, mais ou menos, que você começou, até os dias de hoje. Vê se você consegue fazer um resumão. Nós estamos com um tempinho. Vamos lá. Manda ver. Meu Deus, é bastante coisa. Muita. Mas assim, vamos lá numa linha temporal, né? Com 3 anos, eu já compunha músicas, né? Não sabia escrever, mas eu gravava no gravador de celular. Eu já me interessava por cantar, né? Via programas tipo Raul Gil e eu imitava, né? Tem alguns vídeos meus na internet de 3 ou 4 anos que eu tô pagando bastante mico, sabe? Fazendo umas dancinhas assim, cantando, dublando, e eu sempre gostei disso. Aí, mais ou menos com 4 para 5 anos, eu comecei a gravar mesmo no estúdio. A gente foi pro estúdio, aos 5 anos eu já tava indo pro estúdio, gravei algumas músicas, né? Cheguei a gravar minha música própria, que foi o primeiro CD, que foi lançado quando eu tinha 6 anos, mas eu comecei a gravar essas músicas com 5 anos. E eu comecei com covers da Ivete Sangalo, covers da Jamile, covers de vários cantores seculares e cantores gospel também. E tinha um projeto chamado Palco Sobre Rodas em Volta Redonda, né, que eu comecei a fazer alguns shows. Aí eu dançava, também cantava. Tinha gente que criticava meu jeitinho de dançar, porque eu não sou boa nisso não, mas tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo. Aí com 6 anos veio o Brincadeira de Criança, que foi o primeiro CD, né, que a gente já tava trabalhando nele. E a gente continuou rodando, fazendo mais alguns pequenos shows, né, fazendo alguns eventos na região. Aí foi com 6 anos que eu fui chamada para ir no Rio de Janeiro. Não sabia qual evento era, não sabia para que era, só estava indo. Quando a gente chegou lá, era na catedral, né, na catedral de uma igreja, Catedral de Del Castilho, e é uma catedral imensa. Eu fiquei, meu Deus do céu, vou cantar pra isso tudo de gente. Só que aí aconteceu aquilo que eu já contei numa live, que falaram que eu não poderia cantar, porque o cronograma já tinha fechado. Aí eu tava lá assim, agoniada, e Deus falou comigo, você vai cantar, fica calma, você vai cantar, não vai embora porque você vai cantar. Minha mãe falando, vamos embora, Alice, vamos embora daqui. E eu, não, mãe, Deus falou que eu vou cantar. E no último momento eu cantei, né, cantei a minha música Brincadeira de Criança, que a gente nem sabia que ia entrar em um DVD. Depois ligaram pra gente e falaram, olha, a música dela foi o fechamento do evento, foi perfeito pro evento, porque o tema do evento era relacionado à criança, né? Era um nome bem parecido com a música. Aí falaram, a gente vai querer a música dar um DVD. Aí eu comecei a ganhar alguns direitos por conta dessa música. Dali eu fui chamado pro projeto Turminha da Fé, foi um projeto da igreja também, que saiu até pra fora do país, né? Todo mundo começou a falar do essa é a Turminha da Fé. Qualquer lugar que você vai hoje em dia na igreja, as pessoas conhecem essa música. Então eu comecei a andar bastante, a fazer bastante shows, eventos com essa música, né? Que o CD foi lançado quando eu tinha de 7 para 8 anos, mais ou menos, meu segundo CD lançado. Aí a gente fez uma turnê pelo Rio de Janeiro, por São Paulo. Não estive em outros estados, mas a música chegou em outros estados, né? Uau. Outras pessoas de outros estados falavam que conhecia. Aí com 10 anos, mais ou menos, 9 para 10 anos, eu fui pra Argentina, eu estive na Argentina, também divulgando a música em espanhol, a Bandita de la Fé. Aí depois o projeto deu uma parada, né? Eu parei um pouco de cantar no projeto e comecei meu programa de televisão. Mais ou menos com 12 anos, 11 ou 12 anos, que eu não lembro muito de data, eu sou péssima pra isso. Eu comecei o programa Bom Dia Alegria, na TV Ideal aqui da região. A gente ganhou uma indicação para esse prêmio que tem aí na região Olho Vivo, né? A gente ficou em segundo lugar como melhor programa de televisão. Não lembro se foi segundo lugar mesmo.
Não me recordo, mas eu lembro que a gente tinha ficado bem atrás do programa ganhador. Foi segundo lugar. Foi. E a gente ficou mais ou menos uns 3 anos na produção desse programa, né? Ficou bastante tempo aí gravando, aí trazia pessoas para cantar, pessoas para fazer apresentações artísticas, pessoas de circo, né? Era um programa bem legal. Aí depois eu dei uma parada de novo, né? A gente parou com o projeto do programa e eu gravei o meu CD Um Grande Sonho. De 13 para 14 anos, mais ou menos. A gente parou um pouquinho o programa e eu comecei a gravar o CD Um Grande Sonho, que foi o último CD mesmo, esse aí. O último CD que eu lancei, porque depois começou esse negócio de plataforma e hoje em dia ninguém mais lança CD, né? Que esse aí já é meu 3º disco. E a gente começou a divulgar também, fazer o Tour Big Dream, né? Que a gente falava que é um grande sonho em inglês. E esse CD conta até mesmo com uma faixa em inglês, a gente divulgou bastante. E depois eu dei uma pausa um pouquinho na minha carreira em questão de lançamento de música e tal. E mais ou menos em 2017 para 2018 eu lancei 2 singles, que aí já foi na nova modalidade, né? De Spotify. Eu lancei Amor Real e Além da Superfície, contando com clipes, né? E foram músicas que a gente lançou em outros canais também, que estourou, né? Muita gente ouviu, muita gente começou a fazer até vídeos cantando a música, né? Que são 2 versões. Uma é a versão da música Faded e a outra é a versão da música Scars to You Beautiful. E muita gente começou a gravar e tal, gostou da música. E recentemente, né, que foi esse ano, veio Prova com Deus, né, que a gente fez um clipe maravilhoso aí, né, equipe top. Vamos chegar e lá, é isso vamos aí. chegar lá. E o livro que eu tô escrevendo ele desde 2016, eu perdi ele várias vezes. Foi uma luta para escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever, só que escrever texto pequeno, poesia, né? Participei de alguns sarau que fala, né, aqui na região. Eu recitei algumas poesias, ganhei até um certificado, né, por conta das minhas poesias, o pessoal gostou e tal. Aí eu comecei a escrever o livro. Vocês estão ouvindo o cachorro latindo atrás? Porque, nossa Deus, eu tô incomodando, ele não para de latir. Nem é meu cachorro. Mas ele tá berrando aqui. Tá de boinha. Gente, se vocês estiverem ouvindo o cachorro latindo atrás da Alice, escrevam aqui nos comentários, por favor, tá? Thank you very much. Ok. Alice, obrigado, mais uma vez, obrigado pela confiança e obrigado pelo carinho de abrir isso para os seus fãs. Pessoas influentes como você, é muito bom expressar dar o seu relato, as suas experiências, até para, entendeu? A nível de conscientização geral, enfim. Então, obrigado mesmo, tá, por dar essa exclusiva pra gente, tá? Sentindo? Ok, beija! Momento Nelson Rubens agora. Vamos lá. Alice, bom, já fazendo bastante perguntas, além de cantar e encantar, né? Você também escreve. Fala pra nós um pouquinho de Aonde a Noite Não Chega, que é o seu primeiro livro. Então, esse livro é um livro que me deixa muito entusiasmada, porque apesar de todas as lutas, eu acredito de verdade que tenha valido a pena escrever ele, né? Ele é um livro que ele não tem cunho religioso, né? Não é sobre minha vida, porque todo mundo acha, é uma biografia sobre você. Eu detesto ficar escrevendo falando sobre mim. Não gosto disso. Eu gosto mais de criar histórias, então é uma narração mesmo, né? É uma história narrativa. É uma distopia, se passa em 2070, né, pra galera que gosta de coisa futurística aí, é bem futurística. Vibe Jogos Vorazes, sabe, Divergente, toda essa linha de distopia, né, Maze Runner, tem bastante esse clima, só que com um toque meu, é claro, né, que eu de escrever música é uma coisa que, até hoje, acontece comigo muito do nada, não é assim, eu planejo e falo, vou escrever uma música, não. Às vezes eu tô quieta, parada, e do nada vem uma ideia, vem uma melodia, eu fico, olha isso. Então eu era uma criança assim, que eu brincava muito sozinha, né? Eu sou um pouquinho antissocial. Então eu tava. Parece não, mas eu sou um pouquinho antissocial. Aí eu tava brincando no meu. Revelação, outra manchete. Tô um pouco antissocial. Gente, eu tô amando isso daqui, gente. Momento de grande revelação.
carinho, para sua audiência, para vocês terem chegado até o final aqui. Agora, dedo no like, dedo no joinha, dedo no comentário e se inscreva e compartilhe com os amigos.